pessoal, estamos de volta aqui no Netcast, na Rede TV, também no YouTube. E vamos continuar uma história super interessante com a Camila, que sábado passado, ficou com gostinho de quero mais. Só que antes disso, eu quero destacar aqui os nossos parceiros do Netcast, que têm nos ajudado bastante, que é a Lumos Filmes, toda a produção audiovisual que você necessitar, eles fazem para você, e também da Santos Sistemas Construtivos. E vamos voltar com a nossa entrevistada, né, Vanessa? Porque vamos. Que história! Oi, pessoal! Então, né, Camila? Bem-vinda novamente. Prazer é meu. Então, no último episódio, a gente tava falando, né, sobre a questão da fidelização ali com os funcionários, né? Como é que funcionava, como você fazia. E quando você chegou aqui em Palmas, muitos empresários falaram para você que você teria dificuldade com mão de obra. E o que é a impressão que a gente tem, de fato, né? Que a gente escuta muito falando sobre isso. Mas e aí, como foi? Como foi? Conta pra gente. Na verdade, o Tastro, ele foi sonhado e planejado 1 ano e meio antes, né? A minha vinda, eu saí do Pará, né, e vim pra cá, continuei com o Royale lá por um grande período, e eu não estava mais conseguindo conciliar, né? E vi por causa das minhas filhas, né, e família e tudo que eu estava tendo aqui. E aí eu falei, não, vou montar um restaurante aqui, novamente, né? Só que eu fiquei pensando muito, como que seria esse restaurante, né? Porque todos os empresários, 99,9, igual eu falo, por cento dos empresários, falavam da mão de obra, que é muito ruim, né? Que eu ia ter muita dificuldade, que a rotatividade é muito grande. E como eu vim de uma empresa, né? Que eu tinha ali os meus funcionários fiéis, né? Que virou até servente pra ajudar. Isso, aquela equipe engajada. Eu falei, meu Deus, e esse desafio, né? E na época eu li um livro, que esse livro ele mudou completamente assim. Conta pra gente. A minha visão, sabe? Picos e Vales. Ah, eu já li. Já leu? Já li. Então, ele mudou completamente a minha visão. Por quê? Eu tinha muito medo do novo, porque eu já tinha consolidado muito bem o Royale, né? O Royale, ele virou referência, né? Da Transamazônica, ali no raio de 500 quilômetros. Ele é o restaurante referência hoje, inclusive. Continua? E continua sim. Legal. Hoje ele tá com o Quanto Giovanni. tempo já? Quantos anos? 9 anos. 9 anos. Legal. E aí hoje ele continua fazendo um trabalho incrível também. E aí eu li esse livro e eu falei, opa, peraí, né? Porque esse livro ele fala muito de você estar numa montanha, né, ali. Ele se encontra, né, com... Isso, E assim, fazendo uma analogia bem, você está numa montanha, no pico de uma montanha, só que tem uma outra montanha mais alta ainda, né? E você chega naquela dali e você sonha com aquela mais alta, mas para você chegar na mais alta, você vai ter que descer, passar pelo vale e subir de novo, né? Então, óbvio que a subida ela fica mais fácil, porque você já subiu uma vez, né? Sim. Mas você passar pelo vale novamente... Acho que o problema não é o descer. O descer para você subir de novo, né? E aí eu comecei a estudar, né? E montar um restaurante aqui em Palmas. E como eu falo que Deus na minha vida, ele é, assim, incrível em tudo... eu falei pro meu esposo, eu falei, amor, eu quero um restaurante que seja na Orla da Graciosa. Aí ele falou bem assim, amor, na Orla? Não, vamos começar a pesquisar. E aí comecei a conversar, né, com o pessoal que eu conhecia, já de restaurante e tudo, e eles viravam pra mim e falavam assim, a Orla é o sonho de todo mundo, ninguém consegue ir lá não, porque lá é só de construtora, lá isso, lá aquilo. E no meu coração... eu não enxergava na cidade de Palmas nenhum outro lugar se não fosse a Orla. E também nenhuma dificuldade para... Não, e nenhuma dificuldade. Aí comecei a entrar em contato com as construtoras. Não, isso daí é para apartamento, para prédio, não. E aí um dia eu tava saindo da academia, eu falei, eu vou dar uma volta lá na Orla, 9h30 da manhã. Fiz a rotatória e tinha um rapaz capinando ali onde é o restaurante hoje. Aí eu falei, moço, de quem que é esse terreno aqui? Que eu não tinha conseguido falar ainda. Disse que era do pessoal do café, aí falei com alguns, ninguém sabia informar, enfim, né? Aí ele falou, é do meu patrão, ele comprou ontem, mandou eu vir arrumar aqui.
Eu falei, quem é seu patrão? Não, bem ali, ó, você vai ali e tal. Olha. Aí cheguei lá e falou, não, a gente comprou mesmo. Eu falei, vocês não têm interesse em alugar? Não, a gente comprou para alugar. O dono é de Araguaína, eu que cuido aqui, mas é para alugar. Já alugou? Não, a gente comprou ontem. Eu falei, não, então é esse que eu quero. Aí ele falou, sério, mas a gente nem viu o valor. Eu falei, não, você me dá preferência? Aí fiquei no pé dele. Ele falou, não, eu dou. Aí, na hora que saiu, ele falou, olha, é assim, assim, assim. Eu falei, não, eu quero, já fiz o contrato, fiz um contrato ali de uma vida. E aí falei, é aqui. E é aqui que vai ser, né? E aí, com toda a bagagem que eu, né, desenvolvi durante todo esse tempo, eu falei, eu quero montar um restaurante que seja todos com processos, né, e que para eu ter uma experiência para poder replicar ele futuramente, né? Sim. Então, o Tastro, ele foi planejado. Você já tinha uma experiência atrás. Isso. Né, que lá no Pará, agora estava diferente. Muito diferente. Já entendia que processos precisavam ser estabelecidos. Exatamente. E assim, a administração, né, não foi como abrir o Royale sem saber. Não mesmo. 1h30 de funcionamento, não tem mais nada no estoque. Não, porque durante esse tempo eu estudei muito, né? Então eu procurei saber exatamente tudo sobre aquela área. Então eu comecei a estudar sobre processos, né? CMV, tudo. Então, assim, os meninos brincam hoje que eu sou a louca do processo. Você entra lá no Tastro, hoje é processo do início ao fim. Isso é legal. Né? Então, eu comecei, aí eu fiz, né? Eu chamei alguns profissionais, né? Na época, ajudei, eles me ajudaram e a gente criou o Tastro. E desde o início, né? Eu pensava muito, o que mais me travava era exatamente isso. Mão de obra. E o pessoal reclamando. E aí veio a ideia do tablet, né? Uhum. Aí meu esposo, que sempre mexeu com tecnologia, né? Um provedor de internet, ele falou assim, olha, amor, vamos em algumas cidades, vamos ver, se funcionar a gente coloca. Porque qual era a nossa ideia inicial? Medo da mão de obra, mas se tivesse ali e funcionasse, a gente não ia ter tanto problema, né? Sim. E tem a questão cultural também, porque acho que foi o primeiro aqui em Palmas. O primeiro. Né? Eu tinha visto isso só no Nordeste, só em Maceió. Que a gente viu. Foi o primeiro. E o meu medo, gente. Porque eu sempre defendi muito a bandeira das pessoas, né? Uhum. Então, eu falei, gente, eu vou colocar isso aqui. Como que vai ser, né? Como que o meu público vai se conectar com os meninos e tal? E aí eu fiquei com um pouco de receio, de fato, né? Tudo que é novo, eu falo que se não dá um frio na barriga, tá errado, né? E aí a gente começou a montar, né? Entender o sistema e criamos ali o Tastro, né? O Tastro inaugurou ano passado e desde o início eu sempre falei, eu quero um restaurante que tenha a minha essência, um restaurante que olhe para os funcionários de uma forma diferente, igual já era a cultura que eu trazia desde sempre, né? Uhum. E óbvio, a gente se esbarra em algumas pessoas que a gente para e fala, meu Deus do céu, será que eu estou no caminho certo? Não é possível. E de fato tem, né? Só que o que eu costumo buscar muito? Eu não gosto, eu não deixo que essas pessoas tirem de mim o que eu tenho de bom para oferecer para as pessoas que realmente merecem, né? Então, assim, a gente teve dificuldade no início com algumas pessoas, querendo realmente, assim, né, fazer o mal ali dentro de alguma forma. E aí a gente foi se fortalecendo como equipe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já teve alguma pessoa que entrou e que ela não conseguiu se adaptar com a linguagem ali da empresa, com a forma que você está... A cultura da empresa? Várias. Várias. Porque não é fácil, né, gente? Porque o que eu percebi, assim, que é um pouco cultural, né? Assim, a minha visão, sim, um pouco cultural daqui. Eles entram já achando que a empresa quer tirar, a empresa quer roubar, a empresa quer fazer, eles têm que trabalhar, eles não pensam que eles estão trabalhando para conseguir os sonhos deles, eles sim, acham que estão sendo escravos das empresas, né? Então isso foi uma das minhas maiores dificuldades aqui, porque eles já vinham, a minha primeira reunião com eles, meu Deus, eu falei, gente, não vai dar certo. Eu saí super triste, porque era assim...
a gente sabe disso, a gente sabe daquilo, a gente sabe daquilo outro. Aqui não funciona desse jeito. Aqui não funciona desse jeito, aqui não funciona daquilo outro. Eu falei, meu Deus do céu. Parece que eles vinham todos armados, né? Uhum. E aí, todo mundo promete tudo aqui quando abre, mas nunca é isso. Eu falei, gente, eu vou ter que ter paciência. Eu vou ter que ter calma e formar a minha equipe. E como é que você fez para desconstruir tudo isso e formar a tua equipe e principalmente fidelizar ela? Que acaba que uma coisa que nos chamou muita atenção foi essa fidelização para com os funcionários. É que a gente ficou sabendo que é lista de espera para trabalhar no TASTRO. Como é que você conseguiu converter algo que era escasso, que é uma boa mão de obra, para uma lista de espera de funcionários querendo trabalhar na tua empresa? Eu falo que a maior virtude de uma pessoa é ser verdadeira, né? E todo tempo eu fui verdadeira com eles e eu cumpri exatamente o que eu falava, né? Então isso, eles começaram a entender que, opa, ela fala e cumpre. Então faz sentido, né? Então tudo que eu iniciei com eles falando muito, muito sobre isso. Porque às vezes as pessoas gostam muito de falar, mas não agem, né? Então eu sempre ia lá, falava, mostrava. E eu sempre falei para eles, né? Aqui é o lugar onde a gente se encontra maior parte do tempo. Nós somos uma família, vocês deixam a família de vocês em casa para estar aqui, né? Correndo atrás dos seus sonhos e junto me fazendo alcançar o meu. Então, não é justo a gente estar num lugar onde tem brigas, onde tem confusão, né? Eu não gosto disso e eu não quero estar num ambiente assim. Então, é muito conversado, muito alinhado isso, né? E eles foram entendendo essa essência e a gente foi captando as pessoas que entendiam isso e que queriam crescer. Porque eu tiro muito por mim, né? Da forma de onde eu vim, para mim hoje estar podendo contar a minha história é algo surreal, né? E se eu conseguir fazer isso, qualquer um consegue, gente. Deus deu a capacidade para qualquer um. Você só tem que ter foco. Porque o que eu vejo hoje? As pessoas querem muito imediatismo. As pessoas não querem passar pelo processo. Todo esse processo meu foram 14 anos. Foi muito tempo, né? Então as pessoas hoje... E que não foi fácil, né? Igual o livro lá, teve os picos e teve os vales. Exatamente. Então, assim, não é fácil. Só que o que teve? A perseverança. Eu nunca desisti. Porque eu sabia aonde eu queria chegar. O nosso pastor Robson, ele fala justamente isso. Que quem respeita os processos, ela vai ter... com muita, assim, certeza de uma vitória. Sim. Porque ela respeitou cada processo, ela não pulou nenhuma etapa, então ela vai elevar os níveis. E eu acredito que tudo isso que você fez, igual você falou, né, que lá na empresa tudo tem processo. Isso. Então, se elas respeitarem os processos, o mínimo que a gente espera é o sucesso. Sim, sim, e eu falo isso muito pra eles, né? Eu brinco não, né? Eu falo a verdade mesmo. Eu falo pra eles, gente, se vocês tiverem, eu não quero ver nenhum de vocês aqui comigo daqui 5 anos. Vocês estão me entendendo? Aí eles, como assim? Eu falei, eu não quero. Funcionário que fica comigo mais de 5 anos é funcionário acomodado. Eu quero ver vocês voando. Eu quero ver vocês saindo daqui, indo para lugar melhor, para eu poder abençoar a vida de outras pessoas da mesma forma que eu quero fazer com a de vocês. Oh. Então, eu quero que vocês aprendam, que vocês se inspirem, que vocês entendam os processos disso daqui, né? Porque eu dou abertura para eles em tudo ali dentro, né? Para eles entender os processos, fazer. Mas eu quero ver vocês voando. Se vocês estiverem daqui 5 anos aqui, quem vai demitir vocês sou eu. É como então, se fosse um contrato já. É 5 anos aqui no máximo. A tua empresa se transformou em uma faculdade. Inclusive de marketing, né? Que a gente uma aula prática, né? Isso. A gente acompanha ali o Instagram e eu também já fiquei sabendo que diz que é luta ali entre eles para quem vai fazer os vídeos. Não, ali, gente, eu falo... Quem que cria? Conta pra como é que funciona. Não, o pessoal me pergunta e me para e fala assim... Como que você contrata os meninos? Você contrata como ator? O que você faz? Você tem teste, assim, deles pra atuando? Eu falo, não, gente, eu não contrato assim. Mas o que acontece? A gente tem uma cultura tão fortalecida
que quem entra ali, ele não quer saber, ele quer aparecer igual os outros aparecem. Quer fazer parte da história. Os vídeos de criações deles também, ideia. Também, ali, hoje a gente não tem, né, uma empresa de marketing ali. Hoje a gente tem 2 social media que ajuda a pensar em todo o contexto. Mas assim... Alinha com eles. Alinha com eles e a gente fica, gente, e aí eles, olha, hoje eu pensei nisso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trazer pro nosso... Porque eu sempre falei, gente, o humor, ele não tem idade para alcançar. Não. O humor, ele atinge todo mundo. E eu não quero um feed de bebida e comida. Isso é o mínimo que eu preciso entregar. Eu quero humanizar, né? Eu quero mostrar para as pessoas o que é o Tastro, quem são os meninos. Porque eu falo que ali não é nem 1%. Aqueles meninos é mais engraçado nos bastidores do que ali. Porque é o tempo inteiro a gente rindo, o tempo inteiro a gente entra ali. Isso fala muito sobre o ambiente que eles estão inseridos. Isso, sobre o ambiente de trabalho. E às vezes algumas pessoas, né, colegas assim de fora, da mesma profissão, falam para eles, falam, nossa, e como faz para entrar? Aí eles falam assim... Não tem, porque ninguém quer sair, não tem vaga não. Só daqui 5 anos. Aí eles falam, não, porque ninguém quer sair. Não tem vaga lá não, porque ninguém quer sair. Não, como que faz pra fazer isso? Não tem como. Aí eles falam, não, esses meninos tudo quer vir pra cá, tá achando que é fácil ser ator, ser cantor, não é fácil não. E hoje na nossa chamada, assim, de contratação, né, a gente fala, se você é ator, cantor, dançarino... e nas horas vagas. Não, e nas horas vagas você gosta de ser cominho ou atendente, essa vaga é pra você, né? Porque você canta, você dança e por último o que você faz é servir, se atender ali, né? Então a gente leva isso muito na questão do humor. E aí eles estão ficando famosíssimos, gente. Esses dias os meninos foram numa panificadora e você não é a Wandinha, que eles chamam pelos personagens, né? Aí ela, sou, a Lohane sou, e, nossa senhora, Wandinha, não sei o quê. E aí chega lá no restaurante, nossa, eu vejo você é o Latrell, você é a loirinha, e aí começa... E eles falam, gente, eles se sentem daqui a pouco os tem atores. Aí famosos na televisão e tudo, graças ao Tasso. Isso, aí hoje... Porque muitas vezes essas pessoas, elas, claro, estão ali para servir, sim, mas elas acabam passando despercebidas por quem tá, pela clientela em si, né? A gente não grava... A fisionomia de um garçom e acabam sofrendo muito preconceito. Meu pai ele tem um bar em Taquaralto e eu ajudei muito tempo, praticamente desde criança quase, ajudava ele ali, garçonete no caso, e às vezes estava na cozinha e tinha dias que as pessoas meio que falavam ou nem falava direito com você, ou te destratava. E eu acredito que é uma classe que sofre muito preconceito. E essa pegada que você faz, eu acredito que ainda assim eles passam, né? Já aconteceu alguma situação bem ruim lá? Passa, eu falei esses dias até no meu Instagram exatamente sobre isso, né? Eu sou o tipo de líder que eu falo, né? Que líder é que eles se espelham, né? Eu e a Polly, a gente fala muito em liderança. A gente é o tipo de líder que é o seguinte, a gente entra na briga por causa deles. Inclusive com o cliente, a gente entra na briga mesmo. Porque a gente sabe quem tá ali, sabe? Então, assim, a gente sabe a história de cada um. Então, a gente não deixa mesmo. Eu falo que, às vezes, eu tenho até que sair do salão pra me arrumar uma briga. Porque a gente já teve pessoas que não quis ser atendida, né? Por colaboradores nossos que são negros, né? Ainda hoje é um absurdo a gente passar por uma situação assim, né? A gente teve que ver funcionários nossos chorando, né? Aí por como conta de cortar o coração. Né? Sabe? É uma coisa assim que eu não consigo entender ainda. O mundo que esse ser humano vive em fazer isso com outras pessoas, né? Então, a gente já teve muita situação assim. Eu já tive, não aqui no Tastro, mas já tive no Royale, de destratar, de maltratar, de gritar, e eu ter que intervir e pedir pro cliente não pisar os pés lá mais, que ele não era mais bem-vindo. Que a partir do momento que ele achava que meus funcionários estavam roubando ele, não era um lugar para ele estar, né? Então, assim, eu conheço muito bem a índole, assim, de cada um que tá ali, né? Hoje eu falo que são meus filhos e eu boto a mão no fogo, assim, por muitos. Então, não é à toa que hoje, quando eles erram, eles chegam na gente e falam, olha, aconteceu isso, isso e isso. Hoje eu não tô legal, eu posso ficar lá
na retaguarda, lá no fundo. Hoje eu tive um problema assim, não, então vai para lá, vem esse para frente. Então a gente tem muito essa linguagem hoje, né? Eu falo para eles que as pessoas que a gente recebe ali, eles estão ali no Tastro, não é só para comer ou para beber, eles estão sentados com a família, com uma pessoa especial, com a esposa. Às vezes em um dia especial, aniversário. Eu, por exemplo, Isso. quando estive lá, em 2 oportunidades que nós estivemos lá, foram para comemorar aniversário de amigos. Exatamente. Então, é um momento especial para quem tá indo lá também, e muitas vezes. É o que eu falo, ele sai da comodidade da casa dele, do lar dele, né, para estar ali naquele ambiente. Então, o que a gente tem que proporcionar? O de melhor que a gente pode oferecer, né? A gente tá ali para resolver tudo que eles precisam. Eles precisam de uma comida boa, de uma bebida boa, né? De um atendimento bom. Então, eu acho que isso é o mínimo que a gente pode oferecer para eles, né? E a gente fala muito sobre isso, né? Hoje a gente fala assim, as pessoas falam muito de experiência, né? Porque tem que oferecer uma experiência. Eu falo, gente, eu já não penso nessa questão da experiência num todo. A todo momento a gente está vivendo uma experiência. Sim. Então eu falo que a gente tem que que a gente tem que oferecer o que nós somos e o que nós somos hoje, né, dentro do Tastro. O que o Tastro é? Hoje é igual a gente falou, gente, é uma escola para eles, porque o Tastro ele é um meio. Né, um meio para a gente poder ensinar eles a serem pessoas melhores, né, se tornarem empreendedores. Então, ali é uma forma da gente abençoar, né? O resultado, lógico que ele é válido para todos, mas é uma forma da gente abençoar, ensinar, cuidar, né, dessa galera que está chegando agora, que às vezes não tem uma oportunidade e encontra no mercado alguns gestores que acham que eles estão ali, que eles têm que fazer e que o salário está pago e está pronto, né? Então a gente olha, a gente tem esse olhar diferente para eles hoje ali. Tira esse negócio da obrigação de patrão com empregado, né, da empresa ali. Eu até conversava com um amigo dias atrás. Ele tem uma empresa e também sofre muito com esse fluxo de entrada e de saída. E é no ramo da construção e ele sofre bastante, porque são pessoas que ficam longe das suas famílias durante um período longo. E eu até falei para ele, olha, eu acho que você deveria incluir eles mais dentro do processo. E acho interessante quando você diz assim, os meus funcionários são os meus filhos. Sim. Eu cuido deles como se fosse alguém da minha família, que eu conheço a história de cada um. E às vezes você contrata a pessoa e, por pagar o salário dela, acha que ela tem que... Mas não sabe o que é, quem é ela, e eu falo exatamente, e eu falo exatamente isso, né? E nem traz a cultura do local para ela. E eu falo isso, eu falo, gente, como que as pessoas querem que os funcionários, né, ajudem eles a conseguir seus sonhos, a crescer a empresa, vista a camisa da empresa, se você não quer olhar para ele também. Não tem empatia. Por que eles têm essa obrigação com você? Porque você paga um salário que ele trabalha todo mês? Exato. Então, Exato. tipo assim, e às vezes a pessoa ela vem às vezes ela não tem um pai ou uma mãe presente. Exato. Ou talvez aconteceu tudo precoce, como você engravidou muito nova, e talvez tem uma funcionária ali que ou acabou de descobrir uma gravidez, também está passando por uma situação difícil. Enfim, a gente sabe que hoje em dia são tantos problemas, né, que a gente enfrenta. E poxa, eu não tenho, não que você seja obrigada, mas você muda uma chave a partir do momento que você se importa com aquela pessoa. E ela percebe isso. Porque hoje em dia, tá na Bíblia, né? Que o amor se esfriará. Então, assim, a partir do momento que você vê pessoas se importando com você cria um carinho, porque hoje é tão difícil que você... As pessoas assustam. Isso, não era pra ser algo que assusta, mas se tornou. Então, você... O que era pra ser incomum... Aliás, o que comum, era pra ser comum... se tornou incomum e assusta. E hoje o que a gente faz, né? Muitos têm medo de mostrar o que vende, né? E na nossa reunião mensal a gente expõe a empresa para eles, né? A gente mostra ali, olha, a gente faturou isso. O CMV, o que a gente gastou foi isso, a nossa empresa está assim, a gente está crescendo, a gente está isso, e todo mês a gente está conseguindo, e aí eles abraçam aquilo dali. Domingo, né, foi o último dia, e aí faltava um pouco ainda para eles bater a meta do mês,
E eu mandei uma mensagem pra eles, falei, gente, eu tô orando por vocês, eu tenho certeza que vai dar certo, foca, pensamento positivo. E aí eu brinquei pra eles, vende até a mãe se preciso, mas nós vamos bater essa meta. E aí, quando foi 11h30, eles me mandaram um vídeo. Eu assisti no teu story. Você viu? Eu vi. Eles me mandaram um vídeo, batemos a meta, superamos a meta, foi e tal. E aí eles vibram. Então, assim, é uma coisa que a Andressa do Caixa fica, Camila do céu, esses meninos ficam de 1 em 1 minuto perguntando quanto que vendeu. Como assim? E aí eles abraçam ali, sabe? E quando eu cheguei na terça-feira, você viu lá, a gente bateu a meta, todo mundo aqui tá feliz demais. Então, assim, a gente vê que ele está vivendo aquilo dali, ele está vivendo o crescimento, né? E eu falo muito para eles, né? Eu faço a analogia do seguinte, que a nossa vida é como se a gente estivesse num trem. E a nossa vida, ela tem um início e tem o final, né? E o trem, ele vai ter um caminho, isso, para ele percorrer. E hoje eles estão parados na estação do Tastro. Então, cada estação que a vida deles parar, eles têm que aprender o máximo possível. E ensinar ensinar o máximo possível, porque a gente aprende e ensina o tempo inteiro. Eu aprendo com eles demais e eu ensino também, eu tenho certeza. Então, assim, cada estação, eles têm que dar o melhor deles, independente do momento que eles estão. Eles têm que dar o melhor, porque daqui uns dias eles vão entrar ali no trem e vão sair de novo e vai parar numa outra estação. E aí, quando chegar no final, eles vão ter que fazer um balanço exatamente de tudo que eles viveu, né? Então, eu falo isso muito para eles. Dá o seu melhor, independente de qualquer coisa, né? Sim. Porque você dando o seu melhor, você vai ser o melhor sempre. Eu falo isso. Camila, nós já estamos aproximando do fim. E eu queria fazer uma última pergunta, dessa mais uma esfera mais administrativa. Como é que você faz e que dica que você daria até para alguém que está começando, assim, lá de baixo, que você já teve lá no Vale? O que você diria para essas pessoas que, poxa, eu tô aqui hoje desesperançoso, como você já esteve um dia. Sim. E eu não sei para onde eu vou, se eu começo um negócio, ou se eu fecho o que eu tô fazendo agora, porque não tá dando muito certo. É igual você já pensou em existir de uma empresa grande, o Tastro é um restaurante renomado aqui. E até mesmo quando já estava lá. Me diz, finaliza pra gente deixando uma mensagem para essas pessoas. Sim. Hoje eu acredito muito que assim, o pessoal fala muito do empreendedorismo, né? E às vezes romantiza um pouco. Empreendedorismo, gente, é garra, é muita força, é perseverança, é altos e baixos. Não adianta, você vai passar por momentos bons e por momentos ruins. O que vai determinar o seu sucesso é não desistir. Você tem que ter meta, você tem que ter foco, né? E você tem que saber as pessoas que estão do seu lado. Você só vai crescer com as pessoas certas do seu lado. Camila, como que eu descubro isso? A sua essência. O que é essência? É você. Como que é você hoje? A sua equipe, ela vai ser espelho sua, né? A sua empresa, ela é espelho sua. Então, você tem que entender o que é você, o que você quer hoje. E fazer tudo com propósito. Qual é o seu propósito? Não, ganhar dinheiro. Gente, isso não é um propósito. O que é o seu propósito? Você quer abençoar a vida de outras pessoas? Você quer ensinar? O que é realmente, né? Dinheiro é um resultado, né? Dinheiro é um resultado. Então, o que é o seu propósito? Às vezes as pessoas falam, ganhar muito dinheiro para eu ter... Gente, não é assim. Você tem que ter um propósito, você tem que entender sobre pessoas, porque na sua jornada você vai lidar com as pessoas, né? E no final, tudo isso, ele vai se resumir em pessoas, né? E você só vai conseguir ter o sucesso a partir daí. Então, do lado disso. Foi um bate-papo incrível, né? Legal. A gente teve vários insights aqui. Que bom. Eu fiquei impactado com a tua história, fiquei impactado com a forma como você trata, né? E está trabalhando a tua dinâmica. E a gente agradece demais. Foi um prazer imenso ouvi-la, estar aqui com a gente. E você que está assistindo aí nas redes sociais, ou no YouTube, ou até mesmo na TV, a gente quer te convidar para seguir as nossas redes sociais, @networkbase. E eu queria, Camila, que você deixasse aí as suas redes sociais, né? E também a do Tastro, que é famosíssimo. Sim.
Então, gente, foi um prazer estar aqui, poder compartilhar minha história, né? Eu espero que inspire, né, muitas pessoas também que não sabem por onde começar. E as minhas redes sociais é o Tastro, né? @Tastro, restaurante Tastro. E o meu é Camila Souza. Camila, que Deus abençoe o seu negócio. Amém, viu? obrigada. Que você continue abençoando tantas pessoas que, obviamente, vai ter retorno. E obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Aprendemos muito e adoramos te conhecer. Ai, o prazer foi meu. É isso aí, pessoal. Então, te convido a seguir as nossas redes sociais, também o nosso no canal no YouTube, se inscreva por lá. E ficamos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.